Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Dessa vez é um vídeo um pouco diferente, tá? Estamos saindo um pouco aqui da temática. Bom, esse canal ele surge com o plano de eu documentar um pouco mais a minha vida e nos próximos meses vocês vão ver isso acontecer de forma, assim, claro que eu não vou deixar o enfoque de ações. Nosso canal é de ações e fala sobre esse assunto de forma fervorosa, mas eu tenho outros assuntos a trazer neste canal e um destes assuntos são os livros que eu leio. Eu não vou falar que eu sou um leitor voraz, já fui mais voraz com relação à leitura, mas eu tenho tentado ler um pouco mais este ano do que eu li no ano passado. Já tenho um resumo disponível aqui no canal, que é sobre ações, jeito Peter Lynch de investir. E hoje eu quero trazer para vocês um resumo de um livro que eu li que eu gostei bastante. É muito diferente, tá? Mas eu tenho certeza que vocês podem gostar bastante. O livro que eu estou falando com vocês é esse que está na tela, Heróis da Fé. É um livro do Orlando Boyer. Qual que é a ideia desse livro? Esse livro ele apresenta diversos personagens que foram importantíssimos no trabalho missionário ou não, trabalho com Deus. Então, eu sou um crente, sou da igreja, eu professo ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ele é Senhor e Salvador da minha família. Graças a Deus por ele ter vindo e eu quero deixar registrado aqui esses heróis da fé, porque foram homens que foram muito importantes para a história e em seus respectivos ministérios. E um dia eu também quero ser lembrado não só pela quantidade de ações que eu acumulei, de patrimônio que eu acumulei, ou de dinheiro que eu acumulei. Eu quero ser lembrado pelo trabalho missionário que Deus tem me chamado cada vez mais a exercer. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o livro Heróis da Fé. A temática do livro é a seguinte: ele vai apresentando homem por homem, ele fala, cada capítulo é um homem, é a história de um homem que teve importância, ah, e como foi a vida, como que foi que ele foi salvo, como foi que ele foi ganho e como foi o trabalho dele. Uns eu anotei menos da história, e outros eu anotei mais. Então tem alguns que têm mais importância que outros aqui. Em alguns nós vamos gastar um pouco mais de tempo, mas tá bem documentado aqui nesse material e eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, vamos lá. Então, passando aqui, o primeiro herói é o Jerônimo Savonarola. Ele viveu entre os anos de 1452 a 1498. Então tá aqui um pouco do rosto dele, como ele era. Ele foi um precursor da Grande Reforma. Ele falava muito sobre pecado e confrontava demais as pessoas. Tanto que ele foi perseguido pela Igreja Católica e ele morreu queimado. Ele vivia uma vida intensa de jejum e de oração. Teve uma certa ocasião que ele ficou imóvel, parado, tomado pelo Espírito Santo e as pessoas ficaram perplexas com tudo isso. Outro fato interessante sobre ele é que ele profetizou a invasão da Itália pelo rei Carlos da França, que aumentou sua autoridade. Então as pessoas passaram a respeitá-lo mais depois dessa profecia. Outra coisa que ele morreu muito cedo, foi perseguido pela Igreja Católica. Dizem que se ele não tivesse morrido tão cedo, ele que puxaria a reforma e não Martinho Lutero. Já puxando, Martinho Lutero é o próximo herói da fé. Ele viveu entre os anos de 1483 a 1540. Um fato legal sobre ele é que ele gostava muito de esportes na infância. Ele começou a vida como monge, então ele participou de diversos conventos, mas ele gostava muito de ler. E olha só como ele se converteu muito entre aspas, porque naquela época não tinha igreja evangélica, não tinha igreja protestante. Mas ele se deparou com uma Bíblia na biblioteca e aí ele começou a aprender sobre como as doutrinas da Igreja Católica deixavam ele preso e o amarravam de buscar mais a presença de Deus. Então, ele começou a estudar bastante sobre a Bíblia, ele era muito estudioso e foi aí que ele apregoou as 95 teses. Muita gente acha que ele fez isso de forma a provocar a Igreja Católica, mas não foi. Naquela época,
era comum iniciar-se debates deixando as teses ou alguma coisa que iniciava o debate na porta. Então, ele começou a ser conhecido nessa época, porque na Europa, porque muita gente começou a traduzir essas 95 teses e ele era muito conhecido. Teve certa vez que ele foi desafiado por um papa a esclarecer essas teses, e aí ele falou: não, eu não vou esclarecer nada porque a minha vida está submetida à palavra de Deus. E nessa ocasião tinha muitos deputados, muita pessoa importante, príncipes, além do papa, e aí ele conseguiu fugir, porque a ameaça era: se você não conseguir esclarecer, você vai ser morto. Mas ele conseguiu fugir. Ele foi o responsável por tornar o momento do sermão o momento mais importante de um culto. Então, hoje, se você vai numa igreja, o culto ele é tomado por um momento de louvor, mas tem um momento de muita palavra, de muita exposição da palavra. Ele morreu do coração. Ele achava que ele ia ser morto pela Igreja Católica, mas ele morreu aos 60 e poucos anos do coração. Então, o próximo homem é João Bunyan. Então, esse homem é interessante porque ele era funileiro. Ele converteu após ouvir sobre pecado e inferno. Ele era um voraz pregador, ele pregava muito. Ele foi preso injustamente e foi lá que ele se tornou um homem ainda mais de oração e de leitura da palavra de Deus. Inclusive, ele escreveu um livro muito importante que se chama O Peregrino, uma obra de ficção cristã que perde apenas para a Bíblia em quantidade de traduções. Então ele até acha que a quantidade de tempo que ele ficou preso foi inútil, mas ele escreveu esse livro e esse foi João Bunyan. Então, como eu falei, alguns eu vou ter mais detalhes, outros eu vou ter menos, mas você pode conferir certamente com muito mais detalhes no livro, né, quando você lê o livro do Orlando Boyer. Jonathan Edwards, então esse homem viveu entre 1703 a 1758. Ele era filho de pastor. Ele começou a ter experiências bem cedo. Então, quando ele era bem jovem, ele passou a ter experiências com Deus. Mas ele também era muito dedicado nos estudos. Então, essa é uma coisa interessante dos protestantes, né? Os católicos, eles não gostavam que você fosse muito aplicado nos estudos, que você não poderia saber ler. Já os protestantes tinham essa influência de ser um grande estudioso também. Então, ele estudou lá no Yale, né, no College Yale, na faculdade, e ele foi um dos grandes responsáveis por despertar um grande avivamento na Inglaterra. A coisa mais conhecida que ele tem é o famoso sermão que ele tem, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu posso até um dia reagir a esse sermão junto com vocês, porque eu nunca ouvi. Parece que tem escritos desse sermão e as pessoas, elas ficaram tão impactadas com essa pregação que elas achavam que o chão ia se abrir e elas iam cair no inferno, de tão forte que a pregação estava. Então, esse é um homem que era muito devoto de jejum, de oração e de vida entregue com Deus. Jonathan Edwards foi um homem muito importante para o avivamento lá da Inglaterra. John Wesley, ou João Wesley, 1703 a 1791, ele também era filho de pastor. Uma coisa interessante é que a casa dele pegou fogo e ele foi resgatado após a família orar e pedir a Deus para que ele fosse resgatado. Ele foi resgatado de uma forma impressionante. A mãe dele passou a dar um pouco mais de atenção, mas um fato legal sobre a família dele é que as pessoas que viviam ao redor da família Wesley diziam que não se ouvia choro dentro da casa dele. Então a mãe era muito educada e educava muito bem os filhos. João, ele se destacava já muito cedo no ensino aos irmãos da palavra de Deus. Ele foi para Oxford estudar e eles começaram a chamar ele de metodista. E aí por isso eu coloquei aqui o símbolo da igreja metodista, porque ele é um dos fundadores dessa igreja. E metodista porque ele era muito metódico com oração e jejum. Então, ele orava pelo menos 2 horas todos os dias, pregava mais de 700 vezes no ano, enquanto pastores comuns pregam cerca de 100 vezes.
ele pregava mais de 700 vezes, e ele teve um ministério de 50 anos que foram desenvolvidos com muita saúde. Dizem que ele tinha uma saúde muito, muito fora do comum, tanto que quando ele era velho já, ele fez uma pregação para milhares de pessoas, já naquela época, né, que não tinha um microfone direito, não tinha nada de equipamento assim eletrônico, e todo mundo compreendeu ele bem. Seu velório foi impressionante, muitas pessoas foram visitá-lo na hora que ele morreu, tanto que ele foi enterrado num horário bem incomum, 5 horas da manhã. Outra coisa interessante é que ele desenvolveu o seu ministério com outras pessoas importantes. Um deles era o seu irmão, que era Carlos Wesley. Carlos não foi considerado um herói da fé, segundo Orlando Boyer, mas certamente ele teve grande atuação na abertura da igreja metodista, né? E esse é o João Wesley, história impressionante de como ele impactou a história da igreja protestante. Vamos para o próximo, que é o George Whitefield, 1714 a 1770. Ele não era filho de pastor, mas ele tinha um bar, mas de forma impressionante ele tinha um interesse fora do comum pela palavra de Deus. Ele era um evangelista nato. Ele conheceu João e Carlos na faculdade e desenvolveu um ministério com eles. Então, Jorge, ao contrário de Carlos, foi documentado aqui no livro, e ele foi documentado muito por ele ser um evangelista nato. Tanto que Benjamin Franklin, presidente dos Estados Unidos, citou ele em um jornal, em um contato que eles tiveram, onde Jorge certamente deve ter pregado a palavra de Deus para Benjamin Franklin. Outra coisa interessante foi que ele citou Hebreus 9:27. Se você não sabe, não precisa de abrir, mas está escrito aqui: a todo homem é ordenado que morra uma só vez. 2 pessoas morreram quando ouviram isso da boca de Jorge, e a galera ficou tomada por um espanto e falou: que isso? Muito absurdo, e houve muitas conversões nessa noite. Também era um homem de muita saúde. Esse é George Whitefield. Vamos para Brainerd, é o Davi Brainerd. Ele teve um ministério muito curto, muito voltado para a pregação para índios. Então ele tinha uma pregação voltada para aldeias indígenas e por aí vai. Dizem que ele era franzino, ele era muito frágil. O ministério dele durou apenas 6 anos, pelo que está documentado aqui. Mas ele teve uma oração muito intensa, um jejum muito intenso. Detalhe é que ele estava prestes a casar com Jonatas, que a gente já viu aqui, né? A gente viu ele aqui, o Jonatas Edwards. Ele estava prestes a casar com a filha desse Jonatas, mas ele morreu 4 meses depois, e passou pouco tempo, a menina também morreu. Então esse é Davi Brainerd. Guilherme Carey. Então Guilherme ele atuou em 1761 a 1864. Ele converteu quando ele tinha 20 e poucos anos, e depois que ele descobriu que a igreja que ele fazia parte não aceitava o batismo por imersão, ele saiu. Ele foi para outra congregação, mas essa igreja não aceitava tanto também que o evangelho fosse pregado aos pagãos. E Guilherme, ele era um homem muito simples. Dizem que ele não era um homem estudioso, mas ele era um homem muito esforçado. Toda tarefa que ele se colocava a fazer, ele ia até o fim. Ele foi missionário na Índia. Ele foi responsável por diversas traduções da Bíblia, e foram 31 traduções. Na Índia são diversos dialetos, né? E aí, quando ele morreu, a Inglaterra nem queria aceitar ele de volta, mas depois que souberam do que ele fez pela Índia, toda a Inglaterra baixou as bandeiras a meio mastro como honra, depois de descobrir o que ele fez. Foi um grande homem de Deus também. Christmas Evans, ele nasceu no dia do Natal, né? Então por isso Christmas. Foi o João Bunyan de Gales. Ele foi responsável por um avivamento forte no país de Gales. Foi muito intenso no jejum e na oração. Teve uma ocasião que ele estava frio na igreja, que ele estava firme, mas ele foi reencontrado pelo Espírito Santo e teve um ministério de mais de 50 anos de atuação. Esse é o Christmas Evans. Outro é o Henrique Martin. Esse cara, ele teve que deixar o seu casamento para trás, porque ele queria muito ir pregar à Índia. Ele admirava a história de uma outra pessoa, herói da fé também, que nós documentamos aqui, mas seu ministério foi muito curto, durou apenas 6 anos,
morreu com 31 anos e ninguém sabe onde ele foi enterrado. Dizem que ele poderia passar o dia inteiro orando, que ele não se cansava de conversar com Deus. Impressionante aí, esse foi Henrique Martin. Outro, esse aqui é importantíssimo, nossa, importante demais a atuação dele, Adoniram Judson. Ele foi um missionário pioneiro à Birmânia entre 1788 a 1850. Ele saiu dos Estados Unidos junto com a sua esposa e ele estava indo em direção à Índia. Mas não se sabe o que aconteceu direito, mas ele foi parar na Birmânia. Eu não sabia da existência da Birmânia, mas Birmânia é um país no Sudeste Asiático e é um país que tem uma ditadura religiosa forte. Parece que lá eles são muito budistas. E Adoniram foi responsável pela tradução da Bíblia. Ele também tem um livro de gramática que até hoje é usado como referência lá no país. Então ele tem um trabalho de gramática e de tradução muito forte. Tanto que ele demorou um pouco para aprender o idioma deles, mas depois que ele aprendeu, ele deslanchou. Sua esposa também era muito intensa, todas as suas esposas, na verdade, intensas da missão, todas elas morreram antes dele e todas foram muito intensas na missão. Em certa ocasião, ele voltou para os Estados Unidos e ele viu o quanto as pessoas respeitavam ele, porque ele estava num país muito difícil de pregar o evangelho e as pessoas gostavam muito desse trabalho que ele desempenhava e respeitavam ele por isso. Ele tinha um sonho, isso me impactou muito. Ele tinha um sonho de ver 100 pessoas convertidas e a tradução completa da Bíblia. Só que Deus fez muito mais do que ele podia pensar e imaginar, como diz Efésios. No ano da sua morte havia 63 igrejas plantadas, mais de 7.000 batizados, 163 missionários ou pastores auxiliares tocando o trabalho que ele iniciou. Então, Adoniram Judson foi um extraordinário missionário, importantíssimo para a Birmânia, que nunca ouvira falar de Jesus antes dele e certamente muitas pessoas foram alcançadas pelo trabalho desse missionário. Foram 32 anos de ministério cumpridos com muita dedicação. Vamos para frente, Carlos Finney, 1792 a 1875. Esse homem ele era absurdo na ação do Espírito Santo. Olha só como ele se converteu. Ele era advogado, um dia ele leu a Bíblia e ele se converteu. Impressionante, né? Um dia ele foi num culto e ele viu pessoas pedindo por batismo no Espírito Santo e nada acontecia. Ele entendia que isso não acontecia por falta de fé. E aí, por onde ele passava, ele era um cara de muita fé, de muita ação do Espírito Santo. E ele abandonou aí a advocacia para tornar-se um pregador em tempo integral do evangelho. E ele foi um diretor de uma escola. Viveu bastante tempo também. George Miller, esse cara, ele é absurdo, tá? George Miller tem uma história impressionante. Ele foi conhecido como o apóstolo da fé. Ele se converteu quando ele era jovem, mais ou menos, 20 e poucos anos, depois de assistir um culto. Quando ele era jovem, ele fazia bastante baderna. Ele se inspirou em alguma outra pessoa para abrir um orfanato. Só que o detalhe desse orfanato é que ele era 100% sustentado por Deus. Ele nunca pediu dinheiro para ninguém. Todas as formas de sustentar pessoas era através de oração com Deus. A estatística que documentam é que ele cuidou de mais de 10.000 órfãos ao longo da vida e nunca faltou uma refeição para essas pessoas. Teve uma vez que ele começou a aceitar meninas em seu orfanato, só que ele ficou chateado porque ninguém veio, nenhuma menina veio. Só que ele se lembrou que ele não orou por isso. Aí ele orou e aí 42 meninas apareceram depois que ele fez a oração. Outra vez, certa vez, quando ele estava fazendo uma viagem de um navio, em um navio, ele tinha um compromisso e havia uma névoa que estava impedindo com que o navio avançasse com mais velocidade. Daí ele orou e a névoa se dissipou e ele conseguiu chegar antes do compromisso dele. Ele pregou em 42 países diferentes. Isso, para a época, é um feito absurdo, porque as viagens eram muito ruins de navio, né? E tinha que ter segurança. Então, ele foi um homem impressionante que leu a Bíblia 200 vezes na sua vida inteira, onde 100 foi de joelhos. E ele também tinha uma saúde absurda, por isso que ele conseguia pregar em tantos países diferentes. Então esse foi George Miller.
Aqui, Davi Livingstone, ele foi um explorador, ele foi missionário também. Dizem que ele partiu da Inglaterra para a África e ele foi um homem importante na luta contra a escravidão e na descoberta de rios. Ele também era um explorador, mas também era um exímio pregador da palavra de Deus. Não tenho muitos mais detalhes sobre Davi Livingstone, mas certamente foi um grande homem de Deus. Outro é João Patton, ele foi missionário para os antropófagos, ele foi missionário para os índios que comiam outras pessoas, né? E ele foi responsável por traduzir a Bíblia e também pregou em diversos lugares inusitados. Foi um homem muito usado por Deus. Aqui Carlos Spurgeon, famosíssimo, né? O Carlos, o príncipe dos pregadores, homem que pregava bastante. Ele foi para a Inglaterra fugindo do rei da Espanha. O rei da Espanha estava fazendo uma carnificina lá, matando todos os protestantes. Carlos se converteu de forma inusitada quando um homem pregou no lugar do pastor que não conseguiu chegar no culto. Então o pastor ficou preso numa tempestade de neve e aí ele ouviu uma mensagem sobre Isaías e ele gostou muito e se converteu. Ele até pensou e cogitou a ir para a faculdade, mas ele não foi sob direção de Deus. Mas mesmo assim ele era um homem muito inteligente, escritor voraz, tem muitas obras famosas, tanto que ele é o príncipe dos pregadores, ele tem esse título, né? Os cultos que ele fazia eram poderosos, ele foi responsável por um grande avivamento lá na Inglaterra e ele dava o mérito para pessoas que oravam por ele enquanto ele pregava. Ele disse que ele tinha 300 homens a seu dispor pregando por ele enquanto ele ministrava uma palavra, mas tinham que ser homens que sabiam como orar, não devia ser qualquer pessoa, não. Dizia que quando ele orava, parecia que Jesus estava do lado dele. Fundou um colégio para treinar pregadores pobres e no fim da sua vida ele lutou, olha só, em 1892, né? No fim da sua vida ele lutou contra o liberalismo teológico que entrava nas igrejas e isso lhe gerou problemas com saúde e com o isolamento dele. Então esse foi Carlos Spurgeon. Hudson Taylor, ele viveu entre 1872 a 1905. Ele se converteu logo depois de sua mãe orar fervorosamente por ele. Ele partiu da Inglaterra para a China. Sua esposa disse que nunca viu ninguém orar como Spurgeon e o Hudson Taylor. Ele foi responsável por unir diversos trabalhos evangelísticos na China e ele foi responsável por expandir o trabalho por interior da China de evangelismo. Ele fundou uma agência que não garantia remuneração nenhuma aos pastores. Ele se inspirou em George Miller porque ele queria que todos os pastores fossem dependentes de Deus na obra missionária lá na China. Aqui o pastor Axi, ou Xi, amado líder chinês, ele era um usuário ferrenho de ópio e se converteu depois de ler a Bíblia. Ele foi responsável por diversas expansões do evangelho lá na China também, e também abriu diversos abrigos para a briga contra o ópio. Tava vendo Peaky Blinders ontem, né, e aí o Arthur Shelby, ele tem lá um problema contra o ópio, né. Então, o ópio foi uma coisa que levou muita gente pro vício aí, e esse pastor foi liberto aí desse vício. Aqui o Dwight Lyman Moody, ele foi um grande arregimentador. Dizem que um dia ele chegou numa escola bíblica dominical e falou, como é que faz para ser um pregador igual a esses caras aí? E aí falaram para ele, é só você trazer gente aí. Daí ele trouxe 20 pessoas e aí ele abriu sua própria turma dominical e um dia ele viu o Spurgeon pregar e ele falou, se Deus usa tanto esse cara, ele também pode me usar. Então ele foi um grande arregimentador, um grande pregador da palavra de Deus. Ele ganhava muitas pessoas, foi um homem muito importante para Deus aqui na Terra. E nós vamos terminar com Jonathan Goforth. Jonathan Goforth, ele viveu entre 1859 a 1936. A família dele é natural do Canadá, mas ele foi um grande ganhador de almas. Dizem que em um curto período de espaço de tempo ele chegou a fazer 1000 visitas para famílias que ele havia pregado. Ele foi missionário lá na China também, diversas vezes foi perseguido. E um fato curioso é que ele ficou cego no fim da vida dele,
mas mesmo assim ele escolhia pregar com a Bíblia na mão. Então, ele foi um homem muito usado aí por Deus também. Esse é o resumo que eu queria mostrar para vocês de Heróis da Fé. Então, foi um livro que me marcou muito. Eu falo isso agora, eu vou até abrir aqui para vocês, onde tenho uma conversa mais aberta com vocês. Esse livro me fez orar mais. Eu já tinha uma vida de oração, mas não tão ferrenha quanto a desses homens, talvez. Eu estou jejuando mais e eu recomendo muito a leitura desse livro para você que quer um dia ser relevante para Deus como instrumento aqui nas mãos dele, aqui na terra. Então, esse é o resumo de Orlando Boyer. Recomendo muito que você leia esse livro também. Um livro muito interessante, muito legal de se ler, muito leve também de se ler. Você vê diversas. Você vê diversas histórias e aí você fica se imaginando, né? Pô, mano, eu não sou ninguém, né? Eu não passo dificuldade nenhuma para pregar o evangelho. Pô, esses caras são lendários de fato. E espero que você tenha se inspirado na história deles para ou buscar mais a Deus ou para pelo menos orar mais, jejuar mais e ler mais a palavra de Deus, tá ok? Então é isso, esse é um conteúdo muito diferente. Se você tá vindo para esse canal aqui, nós temos uma ênfase muito forte em ações, mas nós também estamos buscando muito documentar fases da nossa vida, onde nós estamos documentando, por exemplo, os aportes que nós fazemos. Tem projetos futuros que eu vou documentar aqui no canal também. Então, fique atento. Não é uma espécie de vlog, tá? Não é nada disso. Mas são projetos como esse que entra dentro do Lenda Artes, onde eu exponho um pouco mais para vocês os livros que eu leio, os resumos. É uma forma de documentar e de eu gravar esses livros e de documentar também. Tipo, eu quero ver lá um pouco lá do Orlando Boyer. Em vez de procurar ler o livro de novo, eu venho aqui e vejo o vídeo. Então, sugiro aí que vocês acompanhem mais do canal. Esse é o canal Lenda em Movimento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho e até o próximo vídeo. Valeu!